Mateus capítulo 6. Nós iremos trabalhar hoje dos versos 25 ao 34. Mateus capítulo 6, verso 25 ao verso 34. Quantos acharam, digam amém. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar a exposição do texto comigo, tá bom? Em nome de Jesus. Irmãos, antes da gente entrar no texto, vamos entender o pano de fundo, o que estava acontecendo aqui. E para isso a gente precisa compreender que Cristo, ele está ministrando aqui o seu famoso sermão no monte. No capítulo 5, ele inicia este sermão, quando ele sobe a um determinado monte, a uma determinada montanha, as multidões acompanham ele, e ele chama para mais perto de si os seus discípulos. E a partir daí ele passa a pregar este sermão, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Para quem gosta de sermão, está aqui um sermão bastante extenso, que Jesus ministra sobre os seus discípulos e, consequentemente, as multidões que estavam próximas deles. Jesus, ele, nesse sermão da montanha, conhecido como sermão da montanha, ou sermão do monte, ele vai ensinar sobre princípios do reino e sobre a ética do reino. Jesus também vai ensinar sobre algumas práticas cristãs. Você pode ver que Jesus, ele vai ensinar sobre o adultério, sobre o homicídio, sobre a vingança, sobre juramentos, tudo princípios e ética do reino. Também ele vai ensinar sobre oração, sobre jejum, sobre esmola, que são práticas, são disciplinas cristãs. E no capítulo de número 6, a partir do verso 19, Jesus, ele começa a ensinar sobre o apego ao dinheiro, sobre o amor ao dinheiro, sobre o sentimento de você colocar e pautar a sua vida, a sua confiança no dinheiro ou nas riquezas. E a partir do verso 25, Jesus então ele vai confortar os seus discípulos no que diz respeito às provisões para esta vida, no que diz respeito à confiança no Senhor. Do verso 25 ao 32, Jesus ele vai ensinar os seus discípulos e consequentemente a multidão que estava ouvindo
sobre como descansar no Senhor. Verso 25, Jesus começa dizendo, portanto aqui, ele acabou de explicitar, ele acabou de pregar sobre o amor ao dinheiro, então ele vai concluir o seu raciocínio. Então ele diz, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber. Primeiro, para a gente compreender o que Jesus está dizendo aqui, a gente precisa entender sobre este não se preocupem. Ou em outras versões, não estejam inquietos. O termo usado no grego é o merimnao. Merimnao significa estar preocupado, estar ansioso, mas também significa cuidar ou providenciar para. O termo no grego significa também você estar cuidando, estar providenciando para alguma coisa, com alguma finalidade. Logo a gente entende que Jesus está dizendo, não se preocupem, ou seja, não estejam aflitos, se preocupando com que providenciar sobre a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber. E ele, para confortar e trazer conforto, trazer esperança e confiança aos discípulos, ele diz o seguinte, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? O que Jesus está dizendo? Que a nossa vida, ela é mais importante do que a comida, e que o nosso corpo ela é mais importante do que as roupas. Logo, Jesus está dizendo, o Deus que providencia a vida para vocês, que é algo muito maior e mais importante, será que ele não tem capacidade de providenciar para vocês também a comida, que é algo mais inferior? Se o Pai que está nos céus tem poder para providenciar a vocês o seu corpo, o corpo de vocês, que é algo muito mais difícil de se manter, será que este mesmo Deus não tem poder para suprir, para providenciar a roupa para este corpo? E o que Jesus está dizendo aqui é, o fato de vocês estarem vivos já é uma grande prova da providência de Deus. Vocês não precisam ficar aflitos, preocupados, desesperados, com a comida para se alimentar, com a roupa para se vestir, porque o Pai que está nos céus, Ele vos dá uma coisa muito superior, que é a vida e o corpo. E o mesmo Deus que providencia essas coisas, providenciará também as coisas mínimas. Porque o fato de vocês estarem vivos, o fato de vocês estarem respirando, já é uma prova cabal da providência e do cuidado de Deus. Portanto, não se desesperem. Aqui Jesus não está proibindo, irmãos, a gente trabalhar, fazer poupança, juntar, economizar de forma nenhuma. Projetar coisas para o futuro, não é isso que Jesus está proibindo. Não é isso que Jesus está exortando. Jesus está atacando aqui a ansiedade exacerbada, o desespero, que esse desespero demonstra que você não tem confiança no Deus que você serve. E a prova que Jesus mostra para nós nesta noite é, você está respirando, meu filho. Você quer prova maior que Deus cuida de você? Então respira este oxigênio, porque você não pode ter prova maior do que esta. Você acha que este mesmo Deus que dá o ar para você respirar, que sustenta a tua vida, não vai dar comida para você comer, não vai dar vestes para você se vestir? Ele vai. O fato de estarmos vivos já é a prova da providência de Deus. Olha o que Paulo diz em Atos 17, 28. Porque nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. É nele, irmãos, que nós estamos vivos, que nos movemos, que nós existimos.
E é algo que só Ele pode providenciar. Comida, eu posso até providenciar para você. Se você chegar com fome na minha casa, eu arrumo um prato de comida para você. Se você chegar lá em casa sem roupa, a gente arruma um negócio lá e lhe ajuda com as roupas. É algo que eu posso providenciar também. Mas a tua existência e a tua vida, só Deus. Portanto, o Deus que faz isso, Ele também faz as coisas pequenas. Amém? Jesus, ele vai continuar dizendo, verso de número 26, observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, ou seja, não trabalham, contudo, entretanto, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? O que é que Jesus está dizendo? As aves que nós vemos sobrevoando os céus, nenhuma delas acorda às 7 horas da manhã e diz, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar comida. Nenhuma ave pensa nisto. Nenhuma ave projeta, não, eu preciso projetar um amanhã. A comida de amanhã, o sustento de amanhã. Elas nem trabalham, elas não semeiam, elas não colhem, elas não trabalham, mesmo assim Deus cuida e sustenta estas aves. E aqui a gente aprende uma coisa importantíssima sobre Deus, que Jesus expõe para nós. O cuidado de Deus com a sua criação. Existe uma corrente filosófica chamada deísmo, que diz que Deus, o ser superior, ele é o criador de todas as coisas, porém, este ser superior criou e deixou o mundo, o universo, à sua própria sorte. Ele criou as leis, a natureza, os elementos e abandonou o mundo dizendo, se virem. Eu não tenho mais nada a ver com isto. É o que o deísmo fala, tá? Eu não tenho mais nada a ver com isso, com as minhas criaturas. Eu criei e deixei eles a sua própria sorte. Mas este não é o Deus da Bíblia. Não é este Deus impessoal. Mas é um Deus pessoal que criou todas as coisas e se relaciona com as suas criaturas. E se preocupa com as suas criaturas. E age na história. O mundo não está por sua conta própria em risco. O mundo não está à sua própria sorte. Deus não abandonou o universo, o mundo, a sua criação. Deus está no controle das suas criaturas, do universo. E Ele se relaciona com as suas criaturas. Ele se importa com as suas criaturas, irmãos. É o que Jesus está dizendo. As aves dos céus, que têm menos valor que vocês, Deus cuida delas. Deus dá o sustento para elas. Vocês acham que Deus não vai dar o sustento para vocês? Que tem maior valor do que as aves? Portanto, este é o Deus que se relaciona conosco, irmãos. Este é o Deus que se relaciona conosco. Amém? Ele cria recursos para o sustento das suas criaturas. Ele cria os recursos para que as suas criaturas sejam sustentadas. E Jesus, ele continua dizendo, verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? O que Jesus está dizendo? O fato de vocês estarem desesperados com o que vai vestir, com o que vai comer, com o que vai viver, isso não vai influenciar em nada na vida de vocês. Não vai acrescentar nem mesmo 1 hora de vida a vocês. Então por que estar desesperado? Por que estar aflito com as coisas desta vida? O fato de vocês estarem assim, vocês não vão conseguir acrescentar nem mesmo 1 hora à vida de vocês.
Será que o fato de eu estar aflito, desesperado, o que é que eu vou comer amanhã? O que é que vai acontecer? A porta de emprego fechou, eu estou desempregado. E claro que todos nós temos preocupações, nós temos família, nós temos que sustentar. Jesus não está proibido de se preocupar aqui. Jesus está dizendo sobre o desespero. E a gente vai entender daqui a pouquinho aqui, na sequência do texto, o que esse desespero expressa. Mas voltando, Jesus está dizendo aqui sobre o desespero, sobre a ansiedade, a aflição com as coisas desta vida. E isso não faz com que nossa vida prolongue, irmãos. Não faz com que nossa vida prolongue. Por quê? Porque apenas Deus tem um controle dos dias das nossas vidas. Porque eu descanso no Senhor. Porque eu lanço sobre o Senhor todas as minhas ansiedades, como disse Pedro na sua carta. Porque eu não tenho controle sobre os dias da minha vida. O fato de eu estar desesperado não vai acrescentar nem mesmo uma hora. Mas eu descanso no Senhor, porque Ele sim tem o controle dos dias da minha vida. Ele sabe quantos dias eu vou viver. Ele sabe quantos dias eu vou estar com vida. Ele tem um controle dos dias da nossa vida, irmãos. Olha o que o salmista diz, Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. É o Deus que tem controle sobre as nossas vidas, sobre os anos de vida que nós temos. As nossas vidas estão nas palmas da mão de Deus, irmãos. Ele tem o controle de tudo. Portanto, não andeis ansiosos, não andeis desesperados. Descanse no Senhor, porque Ele tem o controle da tua vida. Você pode adorar a Ele nesta noite. Oh, bendito seja teu nome, Jesus. E ele vai continuar dizendo, verso 28. Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como os lírios, como crescem os lírios do campo. Não trabalham também. Os lírios, que é uma série de plantas que produz flores bonitas, perfumadas, que nasciam em campos. Elas não trabalham, não. Precisam trabalhar para comprar roupa. Roupa aqui, tá? É um sentido figurado para aquela camada de flores bonitas que os lírios possuíam. Né? Que quem olhasse de fora via aquele campo lindo de flores. Aqui Jesus traz a figura de roupa. Eles não trabalham, precisam trabalhar, né? O lírio, a planta, precisam trabalhar para comprar roupa, para comprar flor, para ficar bonita. Eles não se preocupam, eles não trabalham. Mesmo assim, Jesus disse, nem Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, conseguiu se vestir como nenhum desses lírios. O que é que Jesus está dizendo? Nem Salomão, com todo o seu poder, sua riqueza, conseguiu ficar tão bonito igual a esses lírios. E quem é que providencia esta beleza, estas vestes para estes lírios? É o meu Pai que está nos céus. Aí Jesus continua dizendo, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. O que Jesus está dizendo, irmãos? Jesus está repreendendo a preocupação angustiosa daqueles discípulos. Não andeis angustiados. O que eu vou vestir? E agora? Eu preciso. Eu tenho necessidade. O que eu vou fazer? Não tem esperança. Jesus está dizendo, não fiquem ansiosos, angustiados. Por quê? Porque tal sentimento revela a falta de fé de vocês. Por isso que Jesus disse, homens de pequena fé. Deus não vestirá vocês? Ou seja, irmãos, o sentimento desta preocupação exacerbada, exagerada, esta angústia que nós temos com o dia de amanhã, o que é que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, o que será de nós amanhã, isto revela a falta de fé em nossas vidas. Isto revela uma falta de confiança com o nosso Deus.
Não adianta, irmãos, a gente vir para todos os cultos, dizer que confia, dizer que tem fé em Deus, louvar ao Senhor, levantar a mão, dar glória a Deus, e na hora do aperto, na hora da situação difícil, fica desesperado, não tem esperança, não tem fé, acha que é o fim, meu irmão. Isto revela a falta de fé em nossas vidas. Será que o Deus que veste os lírios não vestirá nós também? Não suprirá em nossas vidas? Não providenciará aquilo que a gente precisa, irmãos? De fato Ele irá. E quando nós temos fé nele, nós descansamos nele. Verso 31. Jesus continua dizendo: portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Que vamos beber? Ou que vamos vestir? Irmãos, e aqui a gente aprende algo muito importante. E isto cabe aqui e é muito propício ao determinado momento de eleições que nós estamos vivendo. Tem muita gente que confia, coloca a sua confiança no governo. Tem muita gente que coloca a sua confiança no Estado, no governo humano. O que tem de gente, e às vezes até crente, falando: e se fulano ganhar para presidente? Acabou. Já era. Não, e se fulano ganhar estas eleições, é o nosso fim. É o fim do nosso país. Ciclano que tem que ganhar. Porque ciclano vai providenciar isto. Porque ciclano vai fazer isto para nossas vidas. Está pautando a sua confiança no Estado, no governo humano, que é um governo falho, corrupto. E se esquece que independente de quem ganhar a presidência, meu irmão, quem é o Senhor do Brasil é Jesus. É Ele que está no controle desse país, meu irmão. É Ele que está. E eu não preciso dizer, vamos fazer aqui um ato profético e dizer: esta nação é do Senhor Jesus, como se as minhas palavras tivessem poder de tirar a autoridade do diabo e dar para Jesus, meu irmão. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor. Independente de quem ganhar, meu irmão, Deus, Ele está no controle de tudo. Confia nele, confia nele. Não confie no Estado. Não paute a tua confiança no governo. Paute a tua confiança no Deus que fez o céu e a terra. Você pode adorar a Ele nesta noite. Eu não estou dizendo que você não deve votar consciente. Eu não estou dizendo que você não deve analisar os candidatos. É claro que você deve fazer isso. E orar. O que eu estou dizendo é para você não ficar desesperado. E agora, se fulano ganhar, o que nós vamos comer? Vai acabar o bolsa isso, vai acabar o bolsa aquilo, vai acabar o desemprego, vai acabar isso. Meu Deus, e agora fulano não pode ganhar? Meu irmão, quem entra com a providência, quem cuida da tua vida, não é o governo, é o Deus que você serve, meu irmão. É o Deus que você serve. Independente de quem ganhar, a responsabilidade e a função da igreja é orar pela paz do nosso país. Mas a confiança nunca deve ser no Estado. Esperar tudo do Estado. O Estado tem que me dar isso, tem que me dar aquilo, tem que me dar aquilo. O seu Deus não é o Estado, meu irmão. Por isso que alguns países que tiveram regimes políticos ateus, mas é ateus entre aspas, porque quando você retira Deus, quem se torna Deus é o Estado. Quando você retira Deus de uma nação, quem se torna o Deus é o próprio Estado, é o próprio governo. Você espera tudo para o governo, nada fora do governo. Mas a igreja não é assim. A igreja sobreviveu, meu irmão, durante o governo de Nero, sanguinário, Domiciano, imperadores cruéis que mataram, torturaram cristãos, perseguiram cristãos. Você acha que a igreja não vai sobreviver, meu irmão, agora? Vai! Sabe por quê? Porque nós estamos pautados no Deus poderoso que fez os céus e a terra. Você pode levantar a mão e adorar a Ele, meu filho.
sobrevive há 2000 anos. Ninguém nunca conseguiu destruir a igreja, não é agora que vão destruir. Amém? Amém? Os governantes não são a nossa esperança final. Claro que o governo tem as suas funções e deve cumpri-las. Mas a nossa esperança final não é o Estado, não é o governo, é o Senhor. Quando tudo à nossa volta falhar, Deus nunca falhará. Amém? É por isso que a gente está na crise, nosso país está imersos numa corrupção, estamos. Mas Deus nunca deixou faltar nada. Mas Deus continua cuidando de nós. Porque a nossa esperança final não é o governo, é o Senhor que fez os céus e a terra. Agora, olha o que interessante que Jesus disse, verso 32. Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Em outras versões, os gentios, que ficam... A gente precisa linkar o verso 31 ao verso 32. Os pagãos, os gentios, ou seja, os crentes, aqueles que não servem a Deus, que ficam dizendo, expressando, o que é que nós vamos comer? O que é que nós vamos beber? São os descrentes. São aqueles que não servem a Deus, que ficam assim, que ficam proferindo suas inquietações. Olha o que Jesus fala no verso 31. Não se preocupem dizendo. Aqui, o que Jesus está dizendo é o seguinte, Jesus está falando é o seguinte. Os pagãos, os gentios, aqueles que não têm confiança, aqueles que não têm fé, aqueles que não creem em Deus, ficam dizendo, e agora? O que é que nós vamos comer? Por que eles fazem isso? Para que a solução venha de algum lugar. Eu começo a gritar, eu preciso comer, eu preciso me vestir, para quê? Para que alguém que me ouça providencie algo na minha vida. Supra as minhas necessidades. Mas quem faz isto são aqueles que não confiam no Senhor. Nós temos a confiança, final do verso 32, que o Pai Celestial sabe o que vocês precisam dela. É por isso que eu não preciso gritar, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, e agora não preciso, sabe por quê? Porque o Pai Celestial sabe o que eu preciso. E a minha confiança está nele, e você pode adorar a Ele por isto. Eu não fico esperando a minha solução vir de alguma parte. A minha solução vem do céu. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que faz os céus e a terra. É isto, irmãos. Amém? No verso de número 33, Jesus ele vai ensinar sobre a busca pelo reino e a sua justiça. No verso 33 ele diz, busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que eu expus até agora serão acrescentadas. Jesus ele primeiro ensina a não estar desesperado, ansioso, demasiadamente preocupado. E agora Jesus ele vai mostrar o que é prioridade em nossas vidas. Buscar o reino e a sua justiça. Primeiro, buscar o reino. E é interessante, irmãos, que em primeiro lugar, Jesus ensina a orar pelo reino. Verso de número 10 do capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Primeiro ele ensina a orar pelo reino. E em segundo lugar, no verso 33, ele ensina a buscar o reino. Primeiro orar, depois buscar ação. Oração e ação. Eu preciso orar pelo reino de Deus. E o reino de Deus é o quê? É o governo de Deus neste mundo de trevas. É o domínio, a soberania de Deus neste mundo. O seu reino justo que foi inaugurado com Jesus Cristo na sua morte e ressurreição. Primeiro eu devo orar por este reino, para que venha até a
Nós já podemos experimentar parcialmente deste reino aqui na terra. E é isto que Jesus requer de nós. Nós precisamos buscar este reino mesmo aqui neste mundo. Nós devemos experimentar deste reino já aqui neste mundo, irmãos. E olha o que interessante que Jesus fala, é busquem, pois, em primeiro lugar. Isso aqui fala de prioridade. A prioridade é a busca pelo reino de Deus. Olha o que Paulo fala em Colossenses 3, verso 1 e verso 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Tudo que Jesus expôs até agora, que nós lemos aqui, foi coisa da terra. Comida, veste. Agora Jesus fala, a prioridade de vocês não é isto. A prioridade de vocês é o reino, é a busca do reino, das coisas que transcendem a esta vida. É o céu, meu irmão. São as coisas de cima, aonde Cristo está à destra de Deus. O que tem de crente materialista está com as suas estacas enfincadas aqui na terra, com a sua barraca enfincada, instalada aqui na terra e não abre mão. É extremamente materialista. Eu preciso ter, eu preciso conquistar. Eu não estou pregando contra aqui você trabalhar, você estudar para conquistar as coisas de forma nenhuma. Só que isso não pode ser prioridade na sua vida. Independente, meu irmão, se eu vou conseguir ser rico ou não. Independente se eu vou conseguir terminar minha faculdade ou não. Independente, meu irmão, se eu vou conseguir comprar roupa de marca ou não. Eu sei que tem um reino muito melhor me esperando. E eu já busco ele desde já. Porque o meu destino final não é esta terra, meu irmão. Ela tem ouro, ela tem prata. Mas Jesus disse, o ladrão rouba, a traça corrói. Mas o tesouro do céu ninguém rouba. O tesouro do céu ninguém... Você pode adorar a ele nesta noite. Você pode adorar a ele. Pensa nas coisas que são de cima. A prioridade da tua vida é o reino. É o governo de Deus. É o reinado, é o senhorio de Jesus Cristo em tua vida. É a prioridade. Nós precisamos buscar este reino que Jesus inaugurou há quase 2000 anos atrás. Cristo, ele já reina. E toda a sua igreja reina com ele. Amém? Além de buscar o reino, nós precisamos buscar a justiça deste reino. Não fica claro aqui se Jesus está se referindo à justiça de Deus, buscar a justiça de Deus, ou buscar a justiça do reino de Deus. Só que isso pouco importa, porque vai dar na mesma. A justiça do reino de Deus é a mesma justiça de Deus. O que importa é que nós devemos buscar esta justiça. Mas a gente precisa primeiro entender o que significa esta justiça, para que a gente não cometa erros ou equívocos ou heresias. Mateus, irmãos, ele vai usar muito este termo justiça em todo o seu evangelho. E para que a gente possa compreender o que significa justiça aqui, a gente precisa entender como ele aplica este termo nos demais textos, no seu contexto. Mateus, ele usa o termo justiça como a conduta reta que o cristão precisa buscar. Uma conduta correta. Uma conduta justa. É assim que Mateus usa na maioria dos seus textos para se referir à justiça. Logo, buscar a justiça aqui neste texto não pode ser de forma nenhuma entendido como buscar justificar os seus pecados diante de Deus. Porque quem está falando para os discípulos buscar a justiça é Cristo. E qual foi a missão de Cristo aqui na terra, irmãos? Nos justificar diante de Deus. A missão de nos justificar, de justificar os nossos pecados diante de Deus, foi de Cristo e unicamente dele. Até porque seria impossível para nós outros nos justificar diante de Deus. Justificar os nossos pecados diante de Deus. Então nós não podemos compreender aqui buscar a justiça como
nos esforçar para, com o nosso próprio esforço, com as nossas obras, buscar nos justificar diante de Deus. De forma nenhuma. Cristo já fez isto. Cristo já nos justificou diante do Pai. E a sua justiça foi colocada em nossa conta, foi imputada em nós. Então a justiça que Jesus se refere aqui é a busca, é o esforço de manter uma conduta reta, de seguir as leis deste reino, de seguir as regras deste reino. Por quê? Porque todo reino tem seu código de leis. A nossa nação tem a sua Constituição Federal, que é muito desrespeitada, mas tudo bem, é outro caso. Mas existe a sua Constituição Federal. Todo reino, todo governo só pode subsistir se tiver o seu código de leis. E todos os cidadãos precisam cumprir estas leis. Aqueles que não cumprem são punidos. A mesma coisa é o reino de Deus, irmãos. O contrário de graça é merecimento e não esforço. Não é porque nós fomos salvos pela graça que a vida cristã não demanda nenhum esforço. Claro que demanda. Não para sermos salvos. Nós já somos salvos. Mas esta vida salva em Cristo demanda esforço em cumprir mandamentos, em cumprir leis, em cumprir regras, em ter uma conduta digna, em buscar esta justiça do reino de Deus. Nós devemos nos esforçar em fazer tudo que é justo, tudo que é reto, irmãos. Vivendo os valores do reino de Deus. Como é que a gente pode dizer que é cidadão, que é integrante deste reino, se a gente não segue as suas regras? E há quem diga que mandamento e lei é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento é só graça. Que grande engano, irmãos. No Antigo Testamento é lei e graça. No Novo Testamento é lei e graça. Sempre houve graça e sempre houve lei. Sempre houve regras. Nós precisamos cumprir, nós precisamos buscar esta justiça. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo injusto, corrupto, corrompido. E a função da igreja é buscar se esforçar para viver neste mundo corrupto, em viver uma vida santa, justa, honesta, digna, com a conduta reta, buscando esta justiça do reino, irmãos. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nós precisamos nos esforçar, irmãos, em manter a nossa vida santificada diante de Deus, com a ajuda da graça. Nós precisamos cumprir estas regras e estes mandamentos, porque nós seremos recompensados por Deus quando vivemos assim. É interessante. Eu terminei de encerrar uma série de estudos na nossa igreja sobre os 10 mandamentos. E quando eu comecei a entrar naqueles mandamentos, não roubarás, não matarás, a princípio, a gente fica confortável diante desses mandamentos, né? Não roubarás, não matarás. Eu nunca matei ninguém, presbítero. Então eu estou livre desse mandamento. Não roubarás, nunca roubei ninguém. Não roubo ninguém, graças a Deus. Não pego nada do que é meu. Então, esse mandamento aí é fichinha para mim. E quando eu comecei a princípio, ninguém questionou nada, ninguém falou nada. Aqueles que estavam no estudo. Quando o cerco começou a fechar, pastor, e a gente entender que não roubarás é também cometer desonestidade, é não ser honesto com o próximo. Não é só eu pegar algo que não é meu e colocar no bolso. Quando eu fraudo alguém, quando eu cometo desonestidade com alguém, estou ferindo esse mandamento. Quando o negócio começou a apertar, sabe o que eles disseram? É difícil. E eu disse, é mesmo, claro que é.
Você pensa que se manter honesto nesse mundo é fácil? Claro que não. E volta e meia a gente falha. Volta e meia a gente falha, a gente quebra esses mandamentos. Mas a gente deve nos esforçar, irmãos. Porque quando a gente vive uma vida honesta, sendo honesto com os próximos, Deus nos recompensará também. Não importa quem está fazendo algo ilegal que está dando dinheiro. Não, mas todo mundo está fazendo e está dando dinheiro. Lembra que mamãe falava? Você não é? Todo mundo. Mas espera aí, presbítero. Para eu ter alguma coisa, preciso seguir esse caminho. Não precisa, porque a tua recompensa vem de Deus. É o que Jesus disse. Todas essas coisas vos serão acrescentadas quando vocês buscarem o reino de Deus e a sua justiça. Agora, interessante, irmãos, que Jesus ele fala que estas coisas, ou seja, aquilo que ele explicitou e disse antes, comida, vestes, provisões desta vida, serão acrescentadas. Isso aqui é importantíssimo. Em algumas versões, em uma linguagem mais fácil, está, e todas essas coisas serão dadas. Só que esta não é a melhor tradução. A melhor tradução é justamente serão acrescentadas. Porque o termo no grego é o prostithemi. Prostithemi significa adicionar, anexar, aumentar, dar mais. Logo quando Jesus fala, todas essas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, daquilo que você já tem, será dado mais. Olha que lindo. Eu não preciso começar a fazer alguma coisa para Deus me dar algo. Deus já me dá algo. E como gratidão eu me esforço e Deus me dará muito mais. Eu não dou oferta para Deus me devolver, para fazer barganha com Deus. Senhor, eu vou lhe dar 100 para o Senhor me dá 1000. É o que muitas igrejas pregam. Dá 100 que Deus vai lhe dar 100 vezes mais. É a barganha com Deus. Eu tenho que dar porque Deus vai me dever. Deus já me dá, irmãos, pela sua misericórdia. E quando eu me esforço, Deus acrescentará. Quando eu busco a justiça, quando eu priorizo o reino, Deus cuidará do resto, Deus providenciará daquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito. Amém? E para encerrarmos, verso de número 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo, irmãos? Que a busca pelo reino e a justiça não nos isenta de aflições. Pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo? Vai haver mal. Vai haver aflição. Vai haver diversidade. Porque tem gente que acha que buscar o reino e servir a Deus é a vida isenta de dificuldade. Não, se eu buscar o reino, logo eu não vou ter dificuldade nenhuma. Logo eu não vou passar por lutas. Logo eu não vou passar por adversidade. É o que a teologia da prosperidade prega. Se você está passando por alguma necessidade, é porque é falta de fé, porque você está pecando, você está endemoniado. O cristão não pode passar necessidade, o cristão tem que ser próspero, tem que enriquecer. Mas isso não é a mensagem do evangelho bíblico. A mensagem do evangelho bíblico é: nós passaremos por aflições. Mesmo buscando o reino e a justiça, nós teremos dias maus, preocupações, aflições. Mas em todos estes dias, Deus estará conosco. Em todos estes dias, Deus nunca nos desamparará. Porque Davi disse, quando minha mãe e meu pai me abandonar, Deus jamais se esquecerá de mim. É essa a nossa confiança. Não é que nós somos isentos, como estivéssemos dentro de uma bolha que nada nos atinge nesse mundo. Claro que atinge a tristeza, a dor, a enfermidade, morte, desemprego. Mas em todas estas fases, Deus está conosco. Deus não nos desampara.
você pode adorar a Ele nesta noite. Não podemos deixar a ansiedade tomar conta, o desespero tomar conta de nossas vidas, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo. Deus está comigo e Ele sempre estará. Quando damos prioridade ao seu reino, à sua justiça, quando vivemos os valores do reino, irmãos, Deus cuidará de nós. Este é o Deus provedor. Você pode se colocar de pé nesta noite? Se for possível, eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor para louvar um hino, com a permissão do pastor. Nós iremos orar.